boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. O meu nome é Neilton Tapajós. E eu sou a Ingrid Moreira, junto com um cachorrinho do lado, que também vai participar do podcast hoje. E hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios virtuais para esse bate-papo a Simone Santos, que é assistente social, a Ludmila, que é psicóloga, e a professora Patrícia de Socorro, que é doutora psicóloga e doutora em psicologia e docente na Universidade Federal do Pará. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitarem o convite para este bate-papo. E neste episódio, nós vamos voltar a tratar sobre a saúde mental, mas com uma nova abordagem. E dessa vez, nós vamos falar sobre assistência estudantil e saúde mental na vida universitária. O decreto número 7.234 de 2010 dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAS, cuja finalidade é ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal e que, no artigo 3º, inciso 4º, aponta uma atenção especial à saúde como uma das 10 ações da PNAS. E antes da gente começar a falar, Francioli, ou Jefferson, eu não sei, toca a vinheta. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Vamos iniciar conhecendo um pouco mais das nossas convidadas. Fala para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quem é Patrícia, quem é Ludmila, quem é Simone. Está com vocês a bola. Oi, gente, eu sou a Patrícia, estreando nesse mundo do podcast. Eu sou Patrícia Espírito Santo, sou psicóloga, professora da Universidade Federal do Pará e estou trabalhando logo um pouco antes da pandemia no ProRede da universidade com plantão psicológico. Oi, gente, eu sou a Ludmila, eu sou psicóloga também e trabalho na Universidade Federal do Pará, na UFPA, no campus de Soure, Marajó. Inclusive, já convido vocês para conhecerem aqui o espaço, se vocês ainda não conhecem. Conhecerem as praias de Soure e fazer uma visitinha lá no campus, né, no UFPA Soure. Para mim, conhecer os búfalos daqui da cidade, conhecer o queijo do Marajó, para quem gosta de laticínios, é uma delícia. Eu trabalho na assistência estudantil do campus, né? Mas também já trabalhei em outros campi da universidade, inclusive no campus da UFPA, em Belém, em Altamira também, e por um projeto, né, da assistência estudantil, eu também já fiz visitas a vários campi da instituição e pude conhecer um pouco mais, né, do alunado da universidade, que é tão diversa quanto os seus municípios aqui no Pará. Olá, eu me chamo Simone Silva, eu sou assistente social, eu trabalho na Universidade Federal do Pará desde 2012 e atualmente eu estou atuando na divisão de assistência estudantil, que é a DAEST, do campus universitário de Ananindeua, que é um campus da universidade que fica na região metropolitana de Belém. Mas atuei por uns 8 anos na SAEST em Belém, então a gente já tem aí um pouquinho de experiência nessa área da assistência estudantil. E a gente atende, sim, também junto com as nossas colegas psicólogas, pedagogos, então a gente faz um trabalho aí. Que bom! Muito bom conhecer vocês, melhor ainda estar aqui com vocês nesse palco virtual do nosso podcast. O que nos trouxe aqui, Patrícia, Simone, Lud, foi justamente a questão da saúde mental. E aí a gente extraiu algumas informações
né, para dar base à nossa discussão, por que discutir assistência e saúde na universidade, a partir de uma reportagem publicada recentemente, agora em 2023, né, no portal da USP, tá? Onde ele fala justamente do problema da saúde mental para aquele aluno que entra na universidade. Que esse momento, que deveria ser um momento de animação, um momento de vibração, ele passa, na verdade, agora por cuidados, porque é uma necessidade, a adaptação, né? E esse momento que deveria ser um momento de animação, agora ele passa por cuidados da saúde mental, porque esse processo de entrada na universidade, né, ele passa a ser um processo de adaptação para muitos jovens que saíram da escola, do cursinho preparatório, passando pelo primeiro momento onde podem surgir dificuldades na graduação, né, e essas dificuldades podem acabar afetando ali, né, o seu desempenho, a sua ação como aluno. E já trazendo esse escopo, eu deixo no ar o nosso ponto de partida, né, para quem quiser responder, seja a Patrícia, a Lúdia ou a Simone, quando a gente olha, né, o programa de assistência aos alunos da universidade. Hoje, como é que funciona esse serviço de assistência, de atendimento para os alunos que estão nas universidades em geral e, de modo particular, na Universidade Federal do Pará? A gente precisa primeiro partir de um ponto, né? Nós estamos falando de uma realidade que é um pouco específica, que é a assistência estudantil, porque ela é uma política pública, ela é pautada por um decreto, antes era por uma portaria normativa de dezembro de 2007 e posteriormente foi transformada num decreto presidencial, né, de julho de 2010, como o Neilton já informou. Então, a gente precisa entender que isso é uma crítica que fazemos até mesmo a esse processo, ele ainda é um decreto, né? Não é uma lei, então é um decreto presidencial. E a qualquer momento, dependendo do presidente que entrar, achar que não é algo importante, que não é algo necessário, pode ser vetado. Inclusive, isso é uma pauta de luta nossa, dos trabalhadores dessa política, que ela se implemente como lei. Então, a gente pode perceber aí que nós já temos, desde 2010, nós já temos 20 anos dessa política e, nós temos 10 anos dessa política e ainda não temos nada palpável. Ela continua como uma política de governo e não como uma política de Estado. Isso é uma crítica que a gente faz, que precisa ser pontuada. Então, um outro ponto, existem recursos federais, né, recursos que são destinados a essa política e que são implementados nas universidades. Então, cabe a cada universidade atuar dentro dessa política, desde que dentro daqueles 10 eixos lá que nós vimos, e um deles é a questão da saúde estudantil. Então, como hoje isso funciona? Todas as universidades, e não apenas as universidades, mas os institutos federais também, eles recebem um recurso anual para fazer a assistência estudantil dentro das suas instituições. Então, a partir desse montante de valores, as universidades têm autonomia, desde que dentro desses 10 eixos da assistência estudantil, para desenvolver os seus programas, seus projetos. E a UFPA faz isso. Eu me arrisco a dizer, com muita contundência, porque, como eu falei, eu já estive na SAEST por bastante tempo, então eu pude acompanhar, por exemplo, várias reuniões anuais do Fórum FONAPRAS, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Então, dentro desse fórum, quando nós estávamos lá discutindo a assistência estudantil da UFPA, todos sempre se colocavam, nossa, a UFPA faz muita coisa, né? A UFPA consegue hoje atender aos 10 eixos da assistência estudantil. A UFPA consegue fazer isso. Não são todas as universidades que conseguem. Nossa, isso é bom? Isso é muito bom. Mas é óbvio que tem os limites, que tem os entraves. E quais deles, por exemplo? Quando a gente fala no item que trata da alimentação estudantil, nem todos os campi da universidade, nós temos 14 campi, nem todos eles têm restaurante universitário. Apenas um, que é o campus de Belém. Então,
está atuando dentro dos 10 eixos, mas isso ainda não consegue se espalhar para todos os campos da universidade. Então, não são todos os estudantes que acessam, de fato, todos os 10 eixos da assistência estudantil. Então, a gente fala isso como uma forma de crítica, mas também como algo positivo. Então, tem os pontos positivos, mas tem também os entraves, tem os desafios, que eu acho que qualquer política tem, né? Um outro ponto que a gente pode levantar, por exemplo, é a questão de ser uma política que tem um público-alvo, né? E aí a gente faz a crítica por ser uma política seletiva. Quando a gente faz a crítica, eu estou falando eu como assistente social. Eu faço uma crítica muito contundente a isso. Porque eu entendo que uma política pública ela precisa ser universal, ela tem que atender a todos, como o SUS atende a todos. Enfim, então deve ser universal. Infelizmente, a política de assistência estudantil não é universal. Então, ela é seletiva, ela é focalista, porque ela está imbuída num cenário aí que é neoliberal, que é focal, e a gente tem uma discussão um pouco maior em cima disso. Mas, independente disso, eu faço mais uma vez. A Universidade Federal do Pará, ela está a passos muito, muito à frente de muitas universidades aí do Brasil e consegue hoje dar conta desses 10 eixos. A gente vai trabalhar um desses 10 eixos, né, que é o eixo da saúde, e não totalmente da saúde, porque não é da saúde física como um todo, a gente vai falar aqui de saúde mental. E aí a gente vai depois falar um pouquinho como é que isso está se dando nos demais campos, na universidade como um todo, enfim, mas era só para explanar um pouquinho desse contexto mais geral do que é a assistência estudantil. Então, pensar que a gente vai falar de algo que é específico, né? Não é a saúde mental de todos, mas desse público universitário, que é estudante de graduação, que é atendido por uma política pública. E que aí eu já fiz aí algumas ponderações e pontuações sobre o assunto. É isso. Muito legal, Simone. Você trouxe muita informação e aí a gente já parte com muita coisa boa para esse nosso bate-papo. Eu trago uma outra informação ainda dessa publicação do Jornal da USP, onde eles dizem o seguinte: em 2021, ano pandêmico, quase metade da comunidade da USP não estava bem mentalmente. E, de acordo com o resultado do questionário da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, tá? A grande maioria dos que estavam afetados na sua saúde mental eram alunos de graduação, aquilo que a Simone falou, que tem uma política de assistência, mas também, em segundo plano, os alunos de pós-graduação. E aí é bem legal a gente ver esse cenário, né, que justamente, na verdade, a gente não pode separar o que, de certo ponto, o que é um aluno de graduação, o que é um aluno de pós, porque todos estão sujeitos, de um outro ponto de vista, às mesmas pressões, submetidos às mesmas condições de estudo, de estresse, né? Então, assim, são fatores que, do ponto de vista psicológico, não sei, aí a Patrícia ou a Ludmila podem me corrigir, do ponto de vista psicológico, essa exposição nossa é a mesma, né? Ou seja, as vulnerabilidades que um aluno de graduação está exposto mentalmente podem ser as mesmas que um aluno de pós-graduação, lógico, mudando as suas intensidades. Quais são essas vulnerabilidades que nos afetam, então, a nossa saúde mental dentro da universidade? Patrícia, Lúdia, o que é que vocês têm a dizer? Eu posso falar um pouquinho, né? O serviço que eu coordeno, né? Agora eu estou como coordenadora adjunta, mas quando da criação do plantão psicológico na Universidade Federal do Pará, no campus de Belém, nós começamos esse serviço pouco antes da pandemia. A gente faz a seleção dos estagiários em outubro, lança edital em outubro, faz seleção, faz treinamento, começa os nossos atendimentos felizes da vida, início de março, aí vem a pandemia. E aí aquela coisa que todo mundo se isola um pouquinho para lamber as feridas, mas a vida teve que continuar e nós começamos a nos encontrar virtualmente e a partir desses encontros, muito no sentido de nos apoiarmos enquanto professora e alunos, que se gostam muito, né, que era uma equipe muito gostosa de trabalhar, a gente começou a pensar o atendimento online, que era uma coisa que a gente não fazia, né, que ainda era uma discussão no CRP, né, Ludmila? A coisa de se pode ou não pode, se deve, se faz efeito ou se não faz, mas naquele momento era o que a gente tinha. Então, o que nós vivemos, assim, posso dizer para vocês, que foi um momento muito difícil, muito intenso, né, enquanto professor,
gestora, enquanto supervisora de atendimento. E em termos de vulnerabilidade, Neilton, nós tínhamos o alunado adoecido, como estávamos todos nós naquele momento, mas também tínhamos algumas questões muito específicas, né? E que não estão só para o aluno, mas que a gente viu com o aluno, que é a questão de ficar em casa, né? E se dar conta de que a universidade era um refúgio para muitos problemas. Então, nós tivemos a situação de ver o aluno se deparando com o dia a dia dele trancado em casa, e nós tivemos o aumento das dificuldades de interação familiar, a questão da violência, a questão da nossa vulnerabilidade socioeconômica de pessoas tendo que conviver em um cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, que a gente está falando de pessoas, de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e juntando tudo isso com o fato de que a gente não sabia se ia estar vivo ou se ia morrer no outro dia, no dia seguinte, se a gente ia ter alguma perda familiar. Então, juntando a isso um cenário de muita incerteza para o aluno, que já é uma coisa comum antes da pandemia, que é assim, depois que eu me formar, o que vai acontecer? Eu tenho emprego? Na pandemia isso se exacerbou. Então a gente tem aí uma questão que é de cunho eminentemente, digamos assim, econômico, social, de saúde física, né, abalando a nossa saúde mental. Então tivemos muitas situações complicadas, aliada a uma outra questão complicadíssima, né? Que o plantão psicológico, né, ele não dá conta de tudo, a gente precisa fazer encaminhamentos. E naquele momento estava tudo fechado, não tinha para onde encaminhar o aluno. Então vivemos muitas dificuldades. Patrícia, eu queria só, aproveitando que você falou disso, eu lembrei de uma entrevista, eu acho que eu vi, eu não lembro, com um psicólogo, eu vi uma entrevista na internet dele falando sobre que ele se sente mais impotente quando chega uma demanda para ele, de quando essa pessoa tem problemas que ele não consegue resolver porque não é da ordem psicológica, mas é da ordem de acesso. Então, a pessoa às vezes precisa, para melhorar a vida dela, ela precisa, sei lá, ter mais um cômodo na casa. Não tem como. Ela precisa ter mais comida. Não tem como. Ela precisa ter dinheiro para pagar as contas. Não tem como. E às vezes nem aquele atendimento que ele está dando vai continuar, porque a pessoa às vezes entrou por causa de um projeto social e aí falou ali com aquela pessoa naquele dia, mas não é garantia de que ela possa voltar, porque o projeto social atende muitas pessoas e aí não dá para construir aquele vínculo. E aí quando você falou dessas questões, isso é uma coisa muito real no nosso país, porque a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Esses tempos para trás, já vou deixar você falar, Ludmila, passou várias reportagens, acho que todo mundo viu, né? A Finlândia é o país mais feliz do mundo, e aí que os países nórdicos estão entre os países mais felizes do mundo, e que, de uma maneira muito interessante, também são os países menos desiguais do mundo. Então, assim, como que está relacionado diretamente essa questão desse desespero que a gente tem, claro, que por várias ordens, né? A gente tem questões diversas, mas como que aqui no nosso país a gente encontra pessoas que estão em sofrimento porque não conseguem pagar uma conta, porque faz parte dos super endividados, porque não tem espaço, não tem comida, não tem um monte de coisa. Vai, Ludmila, a bola tá com você. Oi, gente. Só complementando, na verdade, né, o que já foi falado anteriormente, é importante a gente pensar assim, num conceito, na verdade, de saúde de uma forma mais ampla, sabe? Quando a gente fala, como a Simone trouxe, né, da importância que o PNAS traz à saúde, aos cuidados à saúde, eu não posso entender a saúde como só uma forma de, entre aspas, tratar doenças, né? Eu entendo a saúde como um todo integrado, que inclusive envolve questões financeiras, envolve relacionamentos familiares, envolve relacionamentos de dentro e fora de sala de aula, né? Então, de que forma
que eu posso pensar a saúde desatrelada de tudo isso? De que forma que eu posso pensar a saúde mental desatrelada de tudo isso? Não tem como, porque tudo impacta a saúde mental das pessoas. Se a gente passando por uma situação pandêmica, isso põe em risco o sustento da família, como é que eu vou entender que esse estudante ele está saudável se a família está passando por uma situação de vulnerabilidade extrema, de risco social, que impacta inclusive na alimentação que esse estudante tem diariamente, sabe? E isso vai de acordo com o que a Ingrid estava colocando, que assim, como que é possível pensar em saúde mental quando coisas básicas, né, estão ausentes ali da vida mesmo, né, dessa pessoa. E aí eu posso trazer isso para esse contexto acadêmico. Quando foi perguntado, por exemplo, qual é o impacto da saúde mental do aluno que está na graduação para o aluno que está na pós-graduação. É importante olhar para quem que são esses estudantes. Por exemplo, quando um estudante entra numa universidade, muitas vezes ele não está entrando sozinho na universidade, sabe? O que a gente vê assim dos contextos, principalmente dos campi do interior, é que, na maioria das vezes, aqui no Pará, essa pessoa que está entrando na universidade é a primeira da sua família que está cursando o nível superior. E aí, esse curso de nível superior, ele representa uma mudança de vida não só para aquela pessoa que entrou, para aquele estudante, porque representa uma mudança no status financeiro mesmo da família, né? E representa, muitas vezes, alguém que conseguiu, de algum modo, ascender, né? Ali dentro do núcleo familiar. Mas junto com isso vem expectativas, vem, na maioria das vezes, um sentimento de que, poxa, olha como eu sou uma pessoa inteligente, eu consegui passar na universidade, nesse processo seletivo que é tão desgastante, que é o vestibular. Então, esse estudante ele já vem desse processo, né, de estudo desgastante para entrar na universidade, e aí chega na universidade, né, passa por esse primeiro crivo, que é o vestibular, e o vestibular tem é o começo, vamos dizer assim, do processo de que o valor que é dado a esse estudante é por meio de um concurso, né? É por meio de uma prova. Tirando determinada pontuação, você é apto ou não para estar dentro da universidade. Então já começa daí, né, esse processo de validação da inteligência, validação do pertencimento dessa pessoa dentro da universidade. E aí entra na instituição e esse processo de validação ele continua, porque para o estudante ser considerar que o estudante tem um bom desempenho acadêmico, ele tem que tirar uma nota de bom para excelente, ele tem que cumprir aquilo que é exigido pelo professor como processo avaliativo. E quem não cumpre esse processo, né, não passa na disciplina ou tem um rendimento abaixo do esperado. Então, isso tudo forma, né, esse processo de validação de uma identidade, ou validação, na verdade, de uma identidade estudantil ali, né? Então, quando o aluno entra na universidade, na maioria das vezes, o estudante que já vem de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica entra na universidade, ele não teve acesso a tantas coisas, a tantos serviços, a tantos conhecimentos quanto uma pessoa que não passou por situação de vulnerabilidade. E aí, isso impacta diretamente na saúde mental, porque alguém que vai para a universidade, como eu falei anteriormente, que não tem, né, uma alimentação considerada adequada, que tem dificuldades de transporte para chegar à instituição, que tem dificuldades de acesso à internet, né, é alguém que vai precisar fazer muito mais do que quem tem tudo isso. E isso impacta, sim, na saúde mental desse estudante, no pertencimento desse estudante na universidade,
não saber, por exemplo, não saber usar um computador, não ter acesso à internet, isso vai impactar diretamente no rendimento que esse estudante vai ter na universidade. Rendimento este que diz quem, entre aspas, é um bom estudante, quem não é um bom estudante. Né? O desempenho acadêmico dentro da instituição ainda está muito atrelado ao desempenho em notas, né? E isso tudo impacta dentro da instituição. A gente vê algo parecido também acontecendo na pós-graduação, só que a pós-graduação envolve outras exigências, envolve uma produção acadêmica muito mais ativa, comparado com a produção acadêmica de artigos, capítulos de livro. Então, as exigências nesses espaços, elas têm um potencial muito adoecedor quando, né, não são acompanhadas também de cuidados à saúde mental desse estudante. E esses cuidados à saúde mental aos estudantes envolvem muita coisa, muita coisa. Envolve não só, né, a disponibilização de um atendimento psicológico, de um atendimento de uma equipe que possa dar suporte, né? Mas envolve também questões financeiras, envolve também saúde física. E o PNAS vem nessa perspectiva, né, de nos auxiliar com recursos, tanto financeiros quanto com serviços, para os estudantes que não têm acesso a esses serviços e a esses recursos de outro modo, né? Então, é uma forma de acolhimento que, como a Simone falou, infelizmente não atende a todos os que precisam, mas que nos dá uma base um pouco melhor para quem não tem nem o básico, né? Para quem não tem esse suporte de outras formas. Isso é falar de saúde mental, porque saúde mental, a saúde, ela engloba o todo, né? Engloba, inclusive, questões que às vezes a gente nem acha que é a saúde mental. É ter acesso à cultura, ter acesso a um filme, ter acesso a conversas com colega de turma, como a Patrícia falou, né, que a pandemia veio aí mostrar muita coisa para a gente, do quanto que faz falta um espaço de lazer, do quanto que faz falta o convívio com os pares, né, não só para os estudantes, mas para quem trabalha também nessas instituições, né. Gente, eu senti falta até de reunião, sabe? Essas reuniões super chatas que levam assim horas e horas e horas, mas tem aquela relação ali pessoal, né? A gente revê os amigos, cria laços. Isso tudo faz muita diferença quando a gente está falando de saúde mental. Você falar de a gente validar o aluno, validar, eu acho que a grande questão está nessa validação. Professora Patrícia, sei que a senhora já quer falar, eu vou já passar a fala para você também, para a gente dividir esse momento. Mas eu achei muito bom um termo que foi justamente validar. A gente precisa validar as coisas, e isso me lembrou uma outra situação que denuncia o tempo, né? Eu sou da época, sou formado pela Universidade Federal do Pará também, eu sou da época que existia um conceito, o M, e eu lembro bem, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o M, mas quem não souber, eu lembro de um colega que perguntou assim para mim, o que é M? Qual é o conceito M, né? Eu digo, é M de medíocre, porque só pode, porque depois do R, depois do insuficiente, colocaram um M, não é mal, é medíocre, meu Deus do céu, acabaram com a gente, que era um conceito onde a gente era jogado no fundo do poço. Se o aluno tirasse M, era o fundo do poço, né? Ele era mal, então a gente é validado realmente, e essas pressões, né, são muito grandes. Patrícia, fala aí pra gente, o que você tem para dizer? Eu estava pensando, ouvindo a Ludmila falando, né, e você lembrando a questão do pertencimento, a gente tem uma característica também aqui na nossa universidade, né, que em Goiás a universidade deve receber também muitos migrantes, Minas Gerais também, só que a gente recebe o migrante que é do Pará, porque o nosso estado é um país. Então, as pessoas vêm de vários cantos do estado, chegam na universidade e muitas vezes elas não têm a sensação de pertencimento. É como se ela fosse estrangeira dentro da sua própria terra. Isso também é uma questão que a gente percebe muito no plantão, né? Essa falta de pertencimento. E muitas vezes a universidade, né, e acho que a gente tem trabalhado
para mudar esse estado de coisas, muitas vezes a universidade ela não consegue ser tão acolhedora com esse migrante, né? A gente tem a questão dos indígenas e quilombolas, que chegam com uma cultura diferente, uma forma de convivência diferente, entra aqui nesse mundo cão de competitividade e se sentem muito isolados, né? Então a gente tem essas questões também tangenciando aí a questão da saúde mental, viu? Legal, eu concordo plenamente. E ouvindo você falar, Patrícia, até digo o seguinte, né? Realmente, no Pará, a gente migra do Pará para o Pará. A gente não migra do Pará para fora. Eu vim do interior, vim de Santarém e fui para a capital. Agora que eu vim para Goiás, né, ter essa oportunidade, embora eu tenha passado por outros estados, mas agora fazer o doutorado. E aí, Ingrid, fala para nós, o que você tem a mais para acrescentar ao nosso bate-papo de hoje? Então, pensando no que a Patrícia falou junto com a Ludmila, e aí depois já vou até emendar uma pergunta para vocês, é o seguinte, dessa ideia, dessa migração mesmo, né? Eu estou no doutorado hoje, estudo na Universidade de São Paulo, e então tenho convívio com a PRIP, mas quando eu fui para o ensino superior, para a graduação, há alguns anos atrás, que eu não vou contar para vocês, tô brincando, eu entrei em 2011, já tem, 12 anos, né? O tempo passa muito rápido. Eu fui a primeira da minha família. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, os meus pais têm ensino médio, e aí eles empenharam muito na nossa educação, e aí eu entrei em 2011, então assim, eu tinha conhecimento nenhum, eu não sabia como a universidade funcionava, meus pais não sabiam como a universidade funcionava, eles não sabiam o que cobrar de mim para saber se eu estava fazendo ou não estava fazendo o que eu deveria fazer, porque eles não têm essa proximidade, e a gente não conhecia ninguém que tivesse alguém próximo, né? Que tivesse feito graduação numa universidade pública, porque também é diferente a dinâmica de uma universidade pública para uma universidade privada. Então, isso deixou tudo assim muito meio nebuloso. Mas eu sempre fui muito para frente, e aí eu passei, terminei minha graduação no período ideal, e aí depois eu entrei para o mestrado, no doutorado, mas teve uma realidade na minha casa. A minha irmã do meio, que entrou logo depois de mim, ela já não teve a mesma realidade que eu tive na universidade. Ela já sofreu mentalmente muito mais do que eu. Então, assim, ela entrou, mesmo eu já estando lá, e aí foi difícil essa adaptação. Inclusive, ela fez 1 ano e meio, trancou e não quer mais saber de universidade. Porque ela sempre se sentia menor, ela sempre se sentia pior que todo mundo, ela sempre se sentia péssima. E aí eu passei a graduação e o mestrado bem. Quando eu cheguei no doutorado e saí do interior de Minas e fui para São Paulo, eu faço acompanhamento psicológico, faço terapia toda semana, mas eu tenho uma coisa de que parece que na hora que eu cheguei lá em São Paulo, eu não devia estar lá. E eu sei que aqui a gente está falando de graduação e pós-graduação, mas tem uma coisa em mim que é sempre assim, esse lugar é meu mesmo? Eu devia estar aqui? E por que isso acontece? Primeiro porque eu entro na universidade e aí eu fico entre o campus de São Paulo e de São Carlos, mas mais no de São Carlos, que é basicamente um campo de exatas. Então é um campo masculino branco. É um campo masculino branco. Eu entro lá e é o que eu vejo. Eu vejo professores brancos, eu vejo professoras brancas já de muitos anos. Eu não vejo pessoas parecidas comigo, é muito difícil. Sabe onde que eu vejo as pessoas parecidas comigo? Me servindo no RU. Eu vejo elas limpando o chão. Então, para mim, reafirmar isso o tempo todo, de que aquele lugar é meu mesmo, que eu sou capaz de estar ali mesmo, que eu também tenho essa estrada, que isso me trouxe, depois que eu entrei para o doutorado, algo que eu não tinha, que era uma ansiedade e uma insegurança. Então, assim, eu desenvolvi um bruxismo depois que eu entrei no doutorado. Mesmo fazendo acompanhamento, mesmo tendo a PRIP, mesmo tendo várias coisas, porque tem outras coisas que não necessariamente a equipe está preparada para lidar. Porque, por mais que existam questões, né, de ordens psicológicas, mas tem questões, como a Patrícia trouxe, que são particulares
das comunidades quilombolas, que são particulares das comunidades indígenas, que é particular do racismo estrutural que a gente vive no Brasil, da comunidade negra brasileira, e que, às vezes, a equipe é formada por pessoas brancas e elas não conseguem enxergar que, para além daquilo, tem um racismo atrás. E aí, né, terminando isso que eu falei, e já emendando na minha pergunta, eu queria saber, assim, de vocês, como que funciona, né, na equipe que vocês trabalham, né, de assistência, da psicologia, qual que é a atuação dos membros da equipe, como que é o treinamento, né, a formação desses profissionais envolvidos, como que eles são formados, como que eles são escolhidos, o que é dito para eles, porque isso é muito importante e faz muita diferença. Então, é isso, gente. Quer falar, Simone? Eu corto a vez. Eu posso falar só um pouquinho? Você pode responder a pergunta da Ingrid, tá? Era só para complementar rapidamente a fala da Ingrid, eu acho que a gente precisa levantar um ponto que não foi colocado aqui, mas quando a gente fala também de assistência estudantil, e aí, obviamente, a gente está falando da questão da saúde, a gente precisa lembrar que a assistência estudantil existe também para dar conta de uma demanda, né? Que é a demanda dessa população vulnerável, e aí vulnerável em todos os sentidos, não apenas socioeconômico, mas também de ordem emocional, acadêmica, enfim, em todos os sentidos. Mas tem algo que está por trás disso que eu acho que é importante a gente trazer, que é a questão do ingresso dessa população, minorias, dentro desse espaço universitário que antes essas pessoas não acessavam a universidade. Quem é que acessava a universidade? Há 2 décadas atrás, ou até menos de 1 década atrás. Quem eram as pessoas que... Você entrava numa universidade e você só via pessoas brancas, predominantemente homens brancos, como você falou, Ingrid. Então, isso também perpassa pela discussão da lei de cotas, né, que pôde proporcionar para essa população mais vulnerável o acesso a este lugar que é para todos, né? Que não pode ser só para uma parcela da população. E aí a gente traz aqui, eu trago um dado que é importante, que na Universidade Federal do Pará, que é o nosso métier aqui de trabalho, isso aconteceu muito antes da lei de cotas, porque a Universidade Federal do Pará é uma das universidades pioneiras na questão do ingresso dessas populações, né? Desde 2005, a universidade já começou a implantar uma série de resoluções para o ingresso, desde alunos com deficiência, no caso 2010, estudantes indígenas, processo seletivo especial para ingresso de estudantes indígenas, depois 2012, estudantes quilombolas, estudantes estrangeiros, agora até estudantes imigrantes apátridas, né? Enfim, então a gente tem um público que é diverso, que é plural. Isso é bom, é ótimo, é maravilhoso, é importante, é necessário, mas a gente tem que pensar que conseguimos inserir esse público, né? A gente está inserindo, o público está entrando, mas e a permanência desses estudantes? Aí que vem toda essa discussão que a gente está trabalhando. Então, a universidade não se preparou para isso. Então, a gente enfrenta, então, o racismo estrutural, a questão do preconceito com esse público, como a professora Patrícia falou, dos estudantes indígenas que têm uma cultura diferente e que isso não tem problema, é diferente, é diverso, é diferente do nosso, mas que a gente pode conviver e a gente pode, enfim, deve, não é só pode, deve se respeitar. Mas é difícil, porque a gente vive numa sociedade que é extremamente racista, não tem como. Então, é aquela situação que a gente vive ali, né? Entre o fogo cruzado. Mas eu acho que eu precisava pontuar essa questão do ingresso dos estudantes, da questão da lei de cotas que proporcionou isso. Mas que a universidade precisa se preparar para dar conta disso também, né? Não apenas ingressar os estudantes, mas dar conta dessa permanência. E a assistência estudantil é um dos pontos que pode auxiliar e pode dar suporte nesse processo, mas não é o único e nem vai conseguir, talvez, dar conta de tudo isso. Né? Era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu acho que a professora Patrícia pode tentar responder a pergunta daí. Posso falar um pouquinho de como que a gente faz lá no plantão, né? Eu tenho uma equipe, eu e o professor José, agora que está conosco, né? Nós temos uma equipe de estagiários, entre bolsistas, SAEST, voluntários e estagiários, todos alunos da psicologia. Então, nós temos o desafio de alunos atendendo alunos.
que muitas vezes atendem uma realidade muito próxima que ele está vivendo. Então, a gente tem esse desafio de preparar essa equipe, né? Felizmente, nós temos dado muita sorte, porque todos os alunos são muito compromissados, eles passam por treinamento, tanto do ponto de vista da técnica, do atendimento, quanto de sensibilização para algumas questões que são essas que a gente está conversando aqui, né? E é interessante que eles vão também se sensibilizando e vão nos ajudando a formular melhor, inclusive, os nossos instrumentos de trabalho. Porque foi muito interessante o quanto eu, enquanto docente, não tinha me tocado da importância de perguntar qual é o pronome que você gostaria de ser chamado. E foi um aluno que me colocou isso. E a gente coloca agora qual é o pronome dele e dela, né? E temos ali a questão do nome social e temos todo um trabalho, né, de quando vamos encaminhar, se a pessoa ainda não teve a mudança do nome, de avisar o restante da equipe que essa pessoa gosta de ser chamada dessa forma. A gente tem a questão do atendimento, eu não tenho esse dado fechado, eu vou falar empiricamente, mas assim, a gente tem uma realidade muito interessante de alunos em sofrimento que está relacionada à questão da sua sexualidade, da descoberta de uma sexualidade não heteronormativa. E esses meninos estão em sofrimento atroz. E a gente tem muito essa realidade. E eu preciso fazer o desabafo, entrando um pouco na linha da Ingrid, né? Um desabafo de que é desafiador para mim, enquanto supervisora, porque eu sou supervisora e sou professora também. E, às vezes, nós, professores, causamos muito sofrimento mental ao nosso aluno. E tem vezes que na supervisão eu fico um pouquinho com vergonha de ser professora, sabe? Eu peço para os alunos esquecerem e lembrarem que eu sou da paz, que eu sou psicóloga e que eu tento fazer diferente, porque nós também produzimos muito sofrimento mental. Agora, obviamente, não é só isso. A universidade, ela também tem muito de acolhimento, né? E eu sempre digo que a nossa universidade, ela não merece ser lembrada pelos alunos como os piores anos da sua vida, porque os meus foram um dos melhores. Eu sei do Neilton, mesmo tendo aquele M no meio, foi muito bom fazer essa Universidade Federal do Pará. Então, eu tento, eu acho que o meu trabalho é um pouco esse desejo, né, de que essa juventude tenha essa lembrança tão maravilhosa que eu tenho da época em que eu fui aluna da Universidade Federal do Pará. Sobre essa fala de vocês, muita coisa vem, assim, ao pensamento, sabe? Porque, ao mesmo tempo, né, que a universidade, ela tem esse potencial de vivenciar coisas muito adoecedoras, ela também tem esse potencial transformador absurdo, assim, de vida, né, de saúde mesmo, de tudo. E quando eu penso na prática profissional, na minha prática profissional, eu penso muito numa palavra chamada desafios, né? Porque atuar em assistência estudantil é muito desafiador, muito, muito desafiador, porque é o tempo todo, a gente tá na ponta o tempo todo, então é o tempo todo, né, lidando com situações que são muito desafiadoras, porque quando o estudante chega a procurar assistência, a procurar o atendimento psicológico, geralmente é porque a situação está muito complexa, né? Ninguém, ou quase ninguém, pelo menos, dentro da instituição, procura, né, o atendimento psicológico porque tá tudo bem, porque só quer conversar. Geralmente, né, tá passando por uma situação de extremo adoecimento. E aí isso envolve as várias vulnerabilidades, né? Vulnerabilidade social, situação de adoecimento por conta da sexualidade, como a Patrícia colocou, por conta, muitas vezes, de relações familiares que estão muito fragilizadas, né? E isso exige muito da equipe uma postura muito ética, sabe? Diante da situação. E ética não só no que a gente fala de que, não, é sigiloso e tudo, mas, assim, ética mesmo em relação ao compromisso social. Porque, sendo bem sincera, é impossível, para mim, pelo menos, lidar com aquilo que os estudantes trazem para mim e
me colocar numa posição à parte, sabe? Das questões sociais, porque está tudo muito imbricado, né? Eu não posso ignorar que racismo, misoginia, tudo isso adoece, que homofobia, que falta ou dificuldade de acesso a questões a serviços básicos é adoecedor, sabe? Eu não posso ignorar jamais. E aí, quando foi perguntado, né, sobre como que a gente se capacita para promover os atendimentos, assim, a capacitação ela vai acontecer, não é que ao entrar na universidade o profissional é chamado para uma capacitação sobre como atuar na assistência estudantil, a gente tenta fazer, mas assim, na maioria das vezes, os desafios que a gente encontra, né, em como que a gente pode assistir um estudante, assistir, né, aquela demanda que é trazida para a gente, esse desafio que essa assistência nos exige, e isso é um motor para a gente ir atrás de capacitação também, sabe? Por exemplo, eu senti muita necessidade de estudar sobre povos tradicionais, comunidades tradicionais, mesmo, né, tendo um conhecimento, assim, conhecimento de senso comum, mas foi exigido de mim porque para eu, né, atender, para eu entender com quem eu estava conversando, do ponto de vista cultural, eu preciso conhecer meu público, eu preciso conhecer quem é a cara da universidade, né? Aí a Simone trouxe os dados, né? Inclusive, eu aproveito para falar dessa pesquisa que saiu, da Andifes, que saiu em 2018, que fala muito dessa mudança da cara da universidade, né? Que a universidade, praticamente metade da universidade hoje é preta, é negra, preta e pardo. Então, eu não posso ignorar, né, que a universidade mudou, e que bom que mudou, que bom, né, que a gente está vendo uma universidade, de fato, com a cara do povo, com a cara do Brasil, com a cara do Pará. Eu vejo estudantes indígenas, estudantes quilombolas, estudantes de povos e comunidades tradicionais, que, como foi dito anteriormente, na maioria das vezes é o primeiro da família que está ali na universidade, né? E uma universidade um lugar que é promotor de mudança social, mudanças incríveis, assim, sabe? E aí é obrigação, sim, da equipe se capacitar, estar atenta às mudanças, às necessidades, né? Seria ideal que a própria instituição nos desse, né, esse suporte, né, para estar capacitado para toda e qualquer situação que nos exija. Mas as demandas vão surgindo e vão nos mostrando o que é preciso mudar, o que é preciso, né, conhecer mais. E acaba sendo tudo ao mesmo tempo, assim, né? Discussões de gênero nos mostram o quanto que é necessário estudar sobre gênero, né? Discussão sobre pertencimento acadêmico nos mostra o quanto que é importante estar atento, né, à identidade da identidade de um estudante que é da UFPA, que é do Norte, que é completamente diferente da identidade de um estudante que é de uma universidade do Sul, do Sudeste, né? Levar em consideração as nossas regionalidades também. Muito legal, muito bom. Uma pena que o nosso tempo está se acabando. Parece programa de criança, mas é a luz do candeeiro. É esse bate-papo que a gente traz e que a gente não se percebe. Quanta coisa a gente às vezes planeja, estava lá na pauta, vamos fazer isso aqui, mas o bate-papo, a informação, traz esse gostinho de quero mais, a gente vai vendo que tem expressões, fatos, experiências que a gente vivenciou, está experimentando, está vivendo, está atuando, e aí vai direcionando a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a participação da Simone, da Patrícia, da Ludmila aqui conosco. Já deixo o convite. A Ingrid deu uma sacada muito bacana. Estamos entrando no mês de setembro. Saúde mental, gente, no podcast A Luz do Candeeiro, está entrando no seu 4º episódio. E a gente começou a discutir e olha quanta coisa surgiu. Não dá para fechar. Mas o tempo diz assim, olha, não dá para vocês ficarem, porque senão não vai virar podcast, tá? Então, gente, a gente agradece muito a vocês.
espera muito poder contar com vocês aqui conosco, tá? Marcar novamente, vir para uma segunda rodada. Quem sabe lá no final do mês a gente fazer aquele fechamento do mês de setembro. Vamos continuar falando de saúde mental? Quanta coisa foi falada, né? De tanta coisa que a gente não percebe, mas que geram vulnerabilidades. Então, eu agradeço muito mesmo. Lu, Ingrid, está com você. Meninas, antes de eu falar, vocês podem fazer uma fala final, assim. Se quiser, tipo, dar tchau, agradecer, falar uma coisa, tipo... Se você não pegou nada, fique com isso. Qualquer coisa, assim, desse tipo, sabe? Pode ficar à vontade. Eu vou falar que eu adorei essa minha estreia no mundo do podcast, viu? Já gostei. Eu quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui, agradecer também a professora Patrícia e a Ludmila por terem topado falar sobre isso. Foi um prazer estar com vocês aqui, agradecer ao Neilton pelo convite, muito obrigada. E a Ingrid aqui por todo o suporte, né? E dizer também, finalizar assim a minha fala, dizendo que a assistência estudantil, ela se configura como uma importante ação para a inclusão de estudantes na universidade, né? Ela é uma política inclusiva, mas por também estar inserida num contexto de uma política neoliberal, né? Tem também, ela é tensionada, é o que a gente chama de tensão. Existe uma tensão dentro dessa política que horas é includente, mas também é excludente. Então eu fecho assim com essa fala porque é a angústia, né? É a nossa angústia enquanto trabalhadores dessa política. Mas a gente ainda pode falar muito sobre isso, estreitar mais e, enfim, avançar mais nesse debate. Olha, gente, eu agradeço muito o convite por vir aqui, ter esse momento de conversa com as minhas colegas, né? A Patrícia, que é uma querida, a Simone, que eu já conheço há tantos anos, é outra querida. E ter espaço, né, poder falar sobre saúde mental, sobre universidade, fomentar, né, discussões a esse respeito é muito importante. E que bom, né, que nos foi feito esse convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço demais. E aí, para outros momentos também, eu já disse, né, que eu falo bastante, principalmente quando eu gosto de conversar sobre o assunto. Então, eu espero que a gente tenha mais espaço como esse, né? Muito obrigada mais uma vez pela conversa. Gente, eu agradeço todas vocês e o Neilton. A conversa foi muito produtiva. Vocês já estão, obviamente, convidadas a voltar. Eu já tenho, assim, ideias para umas 15 pautas. Então, vocês podem ficar tranquilas que eu vou chamar vocês. E aproveitando que a Patrícia, né, foi nossa estreante aqui em podcasts, eu quero dizer para vocês e para ela também que a gente está nos principais agregadores de podcast. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, vai lá, escuta a gente. Se der, avalie a gente com 5 estrelinhas. Todo mundo vai ficar feliz. Vocês vão ficar felizes e aprender muita coisa. A gente vai ficar feliz de ser avaliado. Também existe a possibilidade de você estrear nos ouvindo no YouTube. E não se esqueça, óbvio, de inscrever no nosso canal para você receber todas as notificações. A gente tem episódios semanais, mas quando um novo episódio for ao ar, você também será notificado. E você que nos ouve diretamente no site, não se esqueça de fazer também a sua inscrição por lá, porque é mais uma forma de você ser avisado. E nós também estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, e a gente também tem um grupo de Telegram. Então, se você quiser conversar diretamente com a gente, mandar uma pergunta, falar sobre o episódio, pode entrar lá no Telegram e só procurar na busca A Luz do Candeeiro, que você já vai cair direto na nossa página. E aí pode falar do episódio, pode sugerir pauta, fiquem à vontade, tá? Então, meninas, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Nós vamos voltar com toda certeza, porque esse assunto não se esgota e é muito importante de falar, porque tem acometido cada vez mais pessoas. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigada e até a próxima. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra
sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, no céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.